Então, a Compagás é a distribuidora aqui no estado do Paraná, né? Então, ela está presente aqui em mais ou menos 800 quilômetros aí de aço, né? Entre aço e PAD, né? A rede está em quase 14, 15 municípios, né? E ela tem tanto clientes industriais, comerciais, ela tem 2 pontos de entrega, né? Nos Tiguete de Araucária e Campo Largo, e ela recebe o gás da TBG, né? Que é a Transportadora Brasileira de Gás, que vem lá de ela entra por Corumbá, né, no Mato Grosso, depois percorre 2.500 quilômetros até Canoas, e no esse entreposto aqui está Curitiba, aqui em Araucária, na verdade, onde está posicionado o nosso Citygate, onde a gente recebe o gás e passa a distribuir aqui para o estado. A gente recebe, então, por 2 pontos de entrega, né, que vem do nosso supridor, e esse gás ele é distribuído pelos 840 quilômetros de rede, né? Então, a gente opera em várias cidades, com várias equipes, né? Várias estações ou pontos de entrega. Esses pontos de entrega podem ser, como o Glaucio falou, para clientes comerciais, residenciais ou industriais, né? Eu queria que você contasse as ações que vocês fizeram para melhorar o monitoramento da rede, né? Eu recebi um material de vocês contando um pouco esse empenho aí da companhia nessa direção. Que vocês contassem sobre o que foi implementado de ação sobre monitoramento de rede de distribuição de gás. Então a gente tem toda essa rede distribuída com várias variáveis em cada estação, certo? E a gente sempre fez a operação através das equipes mesmo. Elas iam em campo, faziam as inspeções, faziam as verificações, mas não tínhamos nada centralizado com relação às... A gente tinha alguns pontos de telemetria, mas nada centralizado e estruturado. A gente começou a estudar, então, em 2017, 2018, ali, a implementação do supervisório. O supervisório ele vem com a intenção de supervisão mesmo, não de automação, né? Então, no sentido de verificação das variáveis de campo, né? E para a implementação do supervisório, nós tivemos alguns desafios, né? Entre eles, a gente pode colocar as utilidades, certo? Quais utilidades que são necessárias para a implementação, né? A energia e internet, para poder comunicar, né? Então, como os pontos estão muito distantes um do outro, não estou dentro de uma indústria, a indústria tem um lugar fechado, em que já vai ter um ponto de entrada de internet que vai distribuir, né? A gente tem algumas dificuldades, né? Nós utilizamos, então, para vencer essa dificuldade, a rede móvel, né? Foi a opção que nós fizemos. E para a energia, a gente está operando majoritariamente nos pontos com energia solar. Então, esse sistema ele se mantém conectado com o nosso supervisório através das redes móveis, né? Ele faz a leitura, né, em tempos determinados, em torno de 5 a 10 minutos, ele faz a leitura das variáveis da estação e faz o registro no supervisório, né? Também faz leitura de histórico de consumo, a pressão de fornecimento, a pressão de recebimento do gás também, e em alguns pontos essa verificação é mais completa, né? Então, por exemplo, no Citygate nós temos o controle do cromatógrafo e também temos o controle do sistema de odoração, o sistema de odoração. Então, o sistema supervisório, até com a implantação total aqui na companhia, aqui, que a gente está finalizando ainda o processo, está em andamento, a gente vai ter cerca de quase de 95% do volume de gás passando pela automação, né? Então, a gente, como o Carlos falou, né, ela é uma telemetria, ela não é uma automação, a gente tem pequenos controles somente. Então, a maioria das atividades ali são uma função de telemetria. Então, 95% do volume vai estar disponibilizado no sistema supervisório. E a grande sacada, o grande diferencial para a gente aqui no sistema de automação foi que a telemetria até então não tem nenhum segredo, assim, para as outras companhias de gás também. O pulo do gato foi que a gente conseguiu eliminar aquelas grandes salas de controles. Então, hoje, com o sistema que a gente implantou, a gente tem, digamos assim, o controle na palma da mão. Então, está distribuído esse controle, né? É um controle que a gente fala de controle distribuído. Então, ele está no celular, tablet, então, todas essas partes, smartphones, todas essas partes móveis.
Sem contar também que a gente, no lugar da sala de controle, a gente implantou também um dashboard, né, que seria o início de um BI, assim, onde as informações que antes eram voltadas à informação de telemetria e de automação para engenheiros, né, bem específicas assim para a parte de engenharia, hoje a gente consegue integrar hoje dando informação para o comercial, para a diretoria, ficando muito mais fácil a utilização desses dados que são adquiridos via telemetria. Legal, a gente está conversando aí com o Glaucio Antônio Weigert, da gerente de operações da Compagás, e também com o Carlos José Jorge Massucci Neto, coordenador de medição, controle e programação da Companhia Paranaense de Gás. Agora, quais foram os desafios aí da implementação dessa automação que vocês relataram aí? Né? Vocês têm uma rede robusta, né? Isso, comparado às outras companhias de gás aqui no Brasil, não deve ter sido fácil, né? Queria que você comentasse, que um dos dois comentasse sobre isso. Os desafios têm a questão da tecnologia mesmo, para a utilização da rede móvel, né? Então, você tem uma série de possíveis equipamentos, e cada um com suas vantagens e desvantagens, né? Para poder utilizar. Outro desafio muito grande para a implementação é quando você trabalha com o gás natural, você está sujeito à área classificada. Então, esses equipamentos têm que estar preparados para trabalhar com ambientes com gás. Então, são equipamentos específicos, né? Então, isso acaba encarecendo um pouco o projeto. Fazer várias obras em diferentes partes da nossa rede, né? Isso também traz uma certa dificuldade, inclusive dentro de várias indústrias, mas o ritmo que a gente implementou foi um ritmo adequado. Legal. Queria, Glaucio, que você comentasse que isso é de relevante aí para o usuário, né? Essa automação, né? A gente fala muito em automação e sempre pensa em otimização, produtividade dentro da empresa, né? Mas para o usuário, o que isso tem de benéfico, né? Importante a gente ressaltar isso, né? Então, para o usuário e para o cliente final, principalmente, ele pode fornecer um link para ele através dos dados, né, da telemetria, e ele tem o acompanhamento do próprio consumo dele. Por exemplo, ele pode consumir o consumo diário dele, assim como a gente também. Para a gente isso é fundamental, depois para um módulo posterior que a gente vai explicar ali para a programação de gás, mas principalmente para o cliente final, assim, ele não precisa esperar. O nosso faturamento é de 15 em 15 dias, assim como o da Copel e outras concessionárias. Então, ele não precisa esperar o restante do mês para fazer esse acompanhamento. Ele pode ter o acompanhamento online ali já, assim como a gente tem o acompanhamento dele, tanto de pressão como dos volumes consumidos, né? Facilita, inclusive, a programação dele, né? Com isso. Isso é uma previsibilidade, né? Que é importante para quem está do outro lado lá, né? Perceber esse movimento. O insumo é importantíssimo, imagino aí, para quem vocês fornecem, principalmente indústria, né? Que não pode parar, né? E como é que eles receberam isso? Eu queria que você comentasse, Carlos, como é que eles aceitaram essa proposta. Não é fácil a gente colocar a tecnologia para o outro lado, né? Para dentro da empresa já é difícil, para fora é sempre mais complicado ainda. Eu queria que você falasse, né? Como é que eles aceitaram depois essa tecnologia? Não são todos os clientes que estão acessando diretamente a plataforma, hoje são poucos, né? A gente ainda está em processo de publicação, cadastro de usuário e implementação propriamente dita. Mas aqueles poucos clientes que estão acessando a plataforma, eles gostaram bastante de ter os dados na palma da mão, poder acessar ali, pode acessar via celular, a mesma visualização que a Compagás tem e os mesmos dados são os dados que o cliente tem, certo? Então, claro que só da unidade dele. Então, tem uma transparência muito grande, uma facilidade muito grande dele acessar em tempo real os dados. Então, ele pode comparar com os medidores internos, ele pode se preparar para determinada operação interna. Mas os ganhos também, tem ganhos indiretos muito grandes com relação à operação da rede, né? Porque traz mais confiabilidade para o sistema. Trazendo confiabilidade, eu trago segurança de fornecimento para o cliente. Quando eu melhoro com o supervisório a minha manutenção, quando eu melhoro e verifico onde é que tem os problemas do dia a dia, que eu não conseguia verificar antes na nossa rede, né? Quando você tem uma verificação constante, eu consigo verificar os problemas de uma forma mais constante.
e eu melhoro, assim, o meu fornecimento, trazendo segurança de fornecimento para o cliente. Então, esse é um ganho indireto, que ele pode não ver inicialmente, mas com o tempo isso vai ficar bem claro. O Glaucio, isso aí é um benchmark, poderia dizer, aqui no Brasil, para a companhia de gás? Queria que você comentasse isso, essa relevância de um projeto desse. O benchmark, como eu falei inicialmente ali, ele está principalmente porque antes, quando se fazia automação, se tinha grandes salas de controles, né, operando 24 horas. E com a automação, dessa forma como a gente implantou a telemetria aqui, a gente está sendo pioneiro em algumas partes aqui de ter a automação na palma da mão, né? Então, no celular hoje. Então, a gente, como foi uma das últimas companhias a implantar esse sistema supervisório, a gente saiu na frente nessa parte de sala de controle. A gente não precisou implantar essa sala de controle, que hoje, com a tecnologia que a gente tem através do smartphone e tudo, a gente, ela ficou obsoleto, né? Essas grandes salas de controle. Ô Carlos, como é que está a programação de instalação aí desse projeto que você comentou, dessa melhoria do monitoramento da rede, né? Isso segue aí para os próximos anos, né? Nós pretendemos instalar inicialmente, né, 150 pontos. Eram 120, a gente expandiu para 150 pontos, abrangindo 95% do volume transacionado, né? Para esses 5%, existe uma dificuldade de custo, né? Então, precisa-se desenvolver projetos de verificação de custo, com custo-benefício, para que eu tenha ganhos relativos, para que eu não gaste muito numa estação pequena, entendeu? E isso vai continuar. A ideia é que algum dia a gente consiga chegar aí a todos os clientes comerciais também com automação, com o supervisório, no caso. Entendi. Ô, Glaucio, uma coisa que eu sempre pergunto, aí o pessoal de companhia de gás, se é gerente de operação, deve conhecer, como é que está aí o projeto de expansão? A companhia sempre tem a expansão, né, de rede, né? Tem sempre esses projetos. Eu queria que você comentasse, assim, que vocês estão vislumbrando aí para ampliação de rede. A gente está agora somente com o projeto de saturação, né? A gente está atravessando um momento aqui, a Compagás em especial, ao contrário das outras companhias, ela está quase no fim da concessão, né? Está previsto para 2024, né? E a questão da saturação, então é só a questão de saturação dos clientes residenciais, comerciais e alguns pequenos industriais, né? A questão, assim, de grandes investimentos, assim, para ampliação ainda vai ficar em priori da renovação da concessão, né, para a gente. Entendi. Agora, as outras tecnologias aí previstas, eu estava lendo o material de vocês, né, uma preocupação com pinçamento, aí posse de pinçamento, né, que é uma preocupação que você lida com material muito, né, perigoso, né, cuidadoso, né, de manusear, que é o gás, né. Queria que você comentasse um pouco isso. Vou deixar os pensamentos para o Glaucio falar ali, mas a gente tem outras tecnologias também sendo implementadas, né? A gente tem também o Morgan, né? Que é um aplicativo que nos ajuda a fazer a previsão do volume diário. Então, todo dia, né, nós temos que informar a supridora, né, qual é o volume que nós vamos usar naquele dia e no dia seguinte, certo? Então, o Morgan ele ajuda através de uma rotina de machine learning, ele nos ajuda a fazer essa programação de volumes, né? Ele tendo uma assertividade muito boa do volume que a gente vai usar no dia e no dia seguinte. E as informações do Morgan, elas estão relacionadas com as informações do supervisório. Então, ele usa as informações do supervisório para fazer essa previsão e nos informar. Nós usamos essa previsão dele para informar a supridora e nos trouxe ganhos muito bons. A gente, com esse novo aplicativo, né, essa nova aplicação, nós tivemos ganhos em torno de 70% de redução de penalidade e gasto de ultrapassagem, né? Então, são ganhos bem expressantes, né? Então, outro ponto de implementação, junto com o supervisório, é a implementação do aplicativo mobile de leitura para clientes industriais. O aplicativo mobile ele trouxe, então, uma velocidade para a coleta daqueles clientes industriais que não estão no supervisório, porque nós estamos implementando 150 estações, das quais em torno de 130 já foram implementadas,
certo? Mas dentro dessas 150, 90 mais ou menos são estações de clientes industriais. Outras são estações intermediárias, que ficam dentro da nossa rede com várias funções, como retificadores e estações de redução de pressão. E o aplicativo ele é usado pelos nossos técnicos, né? Não é usado pelo cliente, ele é usado pelos nossos técnicos para fazer a coleta dos dados de campo, certo? Após feita a coleta com o aplicativo, né, esses dados ficam centralizados num sistema de gestão que está interligado também com o supervisório. Então, todos os dados de medição acabam ficando centralizados em um só lugar, o que melhora muito a nossa gestão da medição. Glaucio, não sei se quer comentar sobre os postos de pinçamento. Quanto aos postos de pinçamento, a nossa rede é uma rede em PAD em anel, e ela tem, o que significa uma rede em anel? Que ela tem vários pontos de suprimento, né? Então, ela tem mais de um ponto de entrada de gás. Essa rede, então, quando ela tem válvulas, né, para fechar esse anel, e quando a gente tem um incidente na rede que a gente precisa fechar esse anel, tem algumas válvulas de bloqueio. Com essas válvulas de bloqueio que já são instaladas, dependendo da situação, a gente pode atingir de 700, 1.000 até 2.000 clientes por zona de bloqueio. Com a inserção dos postos de pinçamentos, os postos de pinçamentos permitiram que cada inserção que a gente fizer na rede, ou cada fechamento, num caso de incidente, a gente limita esse número de clientes afetados para 150, 200, ou até menos de 100 clientes afetados, dependendo de onde for o incidente. E o que é o pinçamento? O pinçamento, para explicar de maneira bem simples, assim, a gente está num PAD, que é um tubo plástico, e a gente faz um esmagamento, como se fosse um grande alicate, assim, que esmagasse o tubo e cortasse o fluxo de gás para que a gente pudesse fazer o reparo na área que foi afetada pelo incidente. Então, eu queria, indo para o final da nossa conversa, Glaucio e Carlos, eu queria que vocês falassem assim, como é que vocês vislumbram o gás daqui para frente, né? A gente vive um momento aí de tentar impulsionar o consumo do gás, né? Depende de vários projetos, várias questões, embora o Marco tenha dado um impulso inicial, mas eu queria que vocês comentassem assim, como é que você identifica assim, esse potencial, esse mercado, para a gente passar para o espectador assim, uma palavra de que vocês pensam como especialistas dessa área, né, sobre esse insumo importantíssimo, antigo, usado aqui no Brasil, né, e que agora a gente está tentando alavancar de novo. Bom, o gás ele é indispensável para o crescimento industrial, não há dúvida, né? Todas as maiores empresas do Paraná, elas acabam, as maiores indústrias do Paraná, elas acabam em determinado ponto do seu processo usando um pouco de gás. Algumas dependem mais do gás, como é o caso aqui do Paraná, principalmente, que nós temos as cerâmicas, outras um pouco menos. Mas é importante que quando uma indústria ela vai se instalar, é importante que naquela região tenha gás, né? Então, uma das primeiras coisas que ela pergunta é se tem todas as utilidades, energia elétrica, né, água e gás. São utilidades importantes. O Brasil ainda tem muito o que melhorar, né, nas suas políticas e está tentando melhorar. Nós estamos sempre olhando para mercados mais maduros e tentando se melhorar cada vez mais. Claro que existem pontos de melhoria, existem pontos que ainda estão defasados, a gente precisa melhorar mesmo. E falando do gás, assim, sobre a questão energética, né? A gente vê que a matriz energética do Brasil, principalmente, é hídrica, né? A hídrica, pelas questões ambientais, pelas questões até de esgotamento, elas já não oferecem tantas oportunidades de geração de eletricidade. A eólica e a energia solar, que são consideradas renováveis, né, fontes renováveis de energia, elas não têm grandes capacidades, assim, em termos de oferta e demanda, assim, de energia. A nuclear ainda está bastante incipiente, então o gás, ele se apresenta como uma energia meio, assim, né, uma fonte energética meio, e com grandes possibilidades, através da termoelétrica, assim, de suprir as futuras demandas de energia elétrica, que principalmente com o retorno do crescimento econômico do Brasil, a gente vai precisar fatalmente
vai entrar em escassez de energia, e o gás com as termoelétricas acho que tem uma oportunidade bem grande, assim, de suprir a matriz energética do país.